Prólogo. Eu vivi para mim mesmo. Eu tinha talento, então escolhi viver dessa maneira. Nascido como um mendigo no fundo das favelas, usei um talento que foi despertado pelo acaso para explorar os marginalizados. Foi porque eu não queria morrer de fome. Então, eu devorei e explorei todos os cartéis que governavam as favelas. O objetivo era ter uma casa aquecida que protegesse da brisa fria do inverno. Nas chamas de uma guerra que tomou conta do continente, fiz um acordo vil com os nobres, satisfazendo seus desejos humildes. Era porque eu queria o dinheiro que eles tinham. Quando o rei demônio finalmente desceu sobre este mundo, eu me escondi nas profundezas da escuridão, além do seu alcance, e esperei que os heróis derrotassem o rei demônio. Assim, pude continuar esta vida miserável. Esta vida foi possível graças ao talento que me foi concedido, esse milagre absurdo. Foi uma vida em que pisei em inúmeras vidas, mas nunca me senti culpado. A vida que eu mal havia alcançado era tão doce que eu não conseguia tirar os olhos dela. Então eu não queria ser compreendido. Eu nem queria a salvação. Jurei a mim mesmo que se eu tivesse um fim miserável, eu aceitaria isso com um sorriso. Jurei que pagaria com prazer o preço por todos os pecados que cometi na minha vida. É por isso que você está acordado. No final da minha vida, pensei que não haveria mais ninguém ao meu lado. Capítulo 1. Uma dor agonizante percorreu seu corpo, como se todo o seu corpo estivesse desmoronando. Vera abriu os olhos. Ah! Sua voz tremia, seca e fraca. Ele sentiu uma dor de cabeça lancinante e estalos nos ouvidos. As gotas de água pingando em sua pele só aumentavam seu desconforto, e a cada respiração vinha uma dor aguda no peito que rasgava seu estômago. Um corpo no pior estado possível e uma sensação insuportável. O que diabos aconteceu? Vera pensou por um momento, então virou a cabeça para examinar os arredores. Isso é escuridão. A água vazava por uma pilha de tábuas bem organizadas, parecendo uma casa improvisada que mal oferecia proteção contra a chuva e o vento. No interior havia algumas camadas de roupas esfarrapadas e algumas tigelas de latão enferrujadas. Havia insetos rastejando nas paredes enquanto a lama continuava escorrendo do telhado. Eles pareciam ser a causa do ar sufocante e do barulho de rangido. Vera deu uma olhada rápida e imediatamente soube onde ficava esse lugar. Ele conhecia muito bem aquele lugar. As favelas. O lugar onde ele abriu os olhos pela primeira vez foi a favela onde nasceu e foi criado, conhecida como Câncer Imperial. Uma pergunta surgiu na mente de Vera enquanto ele olhava ao redor. Por que estou aqui? Vera pensou na situação antes de perder a consciência. Tenho certeza. Eu deveria estar morrendo por causa da maldição. Era uma maldição causada pelos muitos pecados que ele havia cometido ao longo dos anos. 3 anos após o rei demônio ser subjugado, os heróis que apagaram as longas e profundas cicatrizes da guerra buscaram limpar o interior do continente. Ele tentou desesperadamente evitá-lo, mas no final, foi amaldiçoado enquanto estava à beira da morte. No entanto, estranhamente, ele não sentiu a aura amaldiçoada que estava devorando seu corpo implacavelmente. A única coisa que ele conseguia sentir era a dor das cicatrizes da batalha anterior. Vera tentou se lembrar por que ele estava deitado ali, e por que ele tinha desmaiado na entrada das favelas, mas não conseguiu pensar em nenhuma explicação lógica. Como resultado, ele imediatamente sacudiu esses pensamentos e fechou os olhos. Não importava se ele foi salvo por um bom samaritano ou por alguém que o perseguia, porque não havia mais nada que ele pudesse fazer, então não havia razão para pensar mais nisso. O lugar estava em péssimas condições, mas ainda assim havia sinais de vida por toda parte.
Ele não teria que pensar muito nisso porque logo conheceria a pessoa que morava ali. Quando Vera terminou de avaliar a situação, ele fechou os olhos e esperou. A porta do barraco abriu com um clique. Vera abriu os olhos e olhou para a porta assim que ouviu o barulho. Quem entrou? Uma mulher. Era uma mulher com um rosto horrível, coberta por um manto esfarrapado e com cicatrizes de queimaduras em cada centímetro de sua pele exposta. Os cabelos brancos que apareciam por baixo do capuz do manto estavam manchados de sujeira, e seus pés estavam encharcados em água lamacenta, como se ela não tivesse sapatos. Parecia que ela não conseguia enxergar. Ele podia perceber através dos olhos azuis dela que tinham perdido a luz, e o jeito como ela andava torta enquanto se apoiava na parede. Quem é ela? Vera refletiu por um tempo, escutando o som metálico que ele ouvia sempre que ela se movia. Um som metálico. Era o som de objetos metálicos roçando uns nos outros. Adagas. Uma assassina? Moedas? Ou são joias? Vera começou a listar as coisas que imediatamente lhe vieram à mente, mas só percebeu a identidade do som depois que se sentou no chão. Havia um colar cor de platina visível na nuca queimada da mulher. É uma joia. Os olhos de Vera se estreitaram. Era um acessório precioso que uma pessoa que morava em uma casa tão decadente não podia pagar. Diante disso, Vera suspeitou que a mulher pudesse ter se vendido em troca do colar. Era uma razão muito plausível. Entre aqueles que queriam sua vida, havia muitas pessoas que tinham condições de pagar por um colar tão precioso. Enquanto a olhava ansiosamente, Vera respirou fundo enquanto abaixava a cabeça e observava o formato do colar. Isso porque o colar, revelado totalmente, era algo que até Vera conhecia bem. O que estava pendurado no pescoço da mulher era, na verdade, Rosário do Reino Sagrado. Um rosário de cor platina que só pode ser possuído por aqueles com o status mais alto no Reino Sagrado. Era isso que era. Uma falsificação? Não. Por causa de todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, ele foi capaz de distingui-lo imediatamente. É o verdadeiro negócio. Era porque o valor do rosário de platina não podia ser avaliado. Só por negociar esse rosário, você seria perseguido por todo o reino sagrado. O pensamento que me veio à mente foi que a mulher era uma personagem importante do reino sagrado. Enquanto ele continuava pensando, uma figura passou pela mente de Vera. Cabelo branco. Cega. Um rosário cor de platina. Não era porque não houvesse pessoas com características semelhantes, mas Vera não podia ignorar o raciocínio que lhe veio à cabeça. Então, ele olhou para ela com uma expressão tensa, lambendo suavemente os lábios. Santa! Uma voz embargada saiu. Assustada. O corpo da mulher tremeu ao ouvir a voz de Vera. Quando seu corpo inteiro tremeu, ele soube que estava certo com base nas pontas dos dedos dela se contraindo. Vera notou que a santa parecia mais tensa do que antes. A santa virou a cabeça em direção a Vera e falou: Você está acordado. Uma voz tranquila. Esse foi o primeiro pensamento de Vera ao ouvir a voz da santa. Depois de dizer essas palavras, a santa olhou para Vera e tentou formar uma expressão enquanto seus músculos faciais se contraíam. As cicatrizes de queimaduras estavam estranhamente distorcidas devido ao movimento dos músculos, mas Vera conseguia sentir que a expressão era para ser um sorriso. Foi por causa da atmosfera dela. O tom calmo que ele podia ouvir, e os olhos azuis que olhavam diretamente em sua direção, embora estivessem nublados por estarem fora de foco. Além disso, havia músculos faciais que pareciam estar tentando se levantar de alguma forma. Tudo isso, por algum motivo, pareceu um sorriso para Vera.
Vera olhou para o rosto horrivelmente derretido revelado através das lágrimas de seu manto esfarrapado e pensou em uma pergunta. Ouvi dizer que você faleceu. A santa morreu na batalha final com o Rei Demônio. Vera sabia disso porque a notícia se espalhou como fogo. Mas por que ela, que deveria estar morta, estava aqui? A santa sorriu e respondeu brincando à pergunta duvidosa de Vera. Se for a santa, é verdade que ela está morta. E você? Sou uma mendiga das favelas. Era uma palavra distorcida, mas Vera entendeu seu significado. O funeral que ocorreu no Reino Sagrado foi falso. Você não pode dizer que é falso. Seja qual for o caso, é verdade que a santa do Reino Sagrado está morta. A santa se atrapalhou com o braço e acariciou o peito de Vera enquanto dizia isso. No instante seguinte, Vera soltou um gemido. Foi porque a mão da santa passou pela costela ferida por uma arma contundente. Grito. Dói muito. Vera cerrou os dentes e olhou feio para a santa. Não mostre sua fraqueza tão precipitadamente. Vera continuou em silêncio depois de ter esse pensamento. Foi então que a santa inclinou a cabeça para ele e acariciou o corpo de Vera mais uma vez. Os primeiros socorros foram concluídos, mas... ainda assim, você terá que ficar aqui por um tempo. Pode ser desconfortável, mas, por favor, seja paciente. Uma voz cheia de preocupação. Com isso, Vera ficou vigilante. Qual é a intenção dela? Não parecia que ela estava atrás dele. Enquanto olhava para a santa, muitas perguntas lhe vinham à mente, então ele se esforçou para respondê-las. Por que a santa está viva? Por que você está aqui desse jeito? Como você me encontrou? E você sabe minha verdadeira identidade? Enquanto inúmeras perguntas surgiam, Vera olhou para a santa, decidindo que ele tinha que resolvê-las uma por uma. A maldição foi quebrada pela santa. Tive a sorte de fazer o suficiente. Foi uma afirmação vaga. Suficiente? Eu tive o cuidado do Senhor. Rugas se formaram sobre seu rosto derretido. Vera reconheceu como um rosto sorridente. Vera olhou para aquele sorriso e pensou mais profundamente quando ouviu a palavra suficiente. Era porque Vera sabia algo sobre as habilidades da santa. Embora a maldição sobre ele fosse extrema, se fosse a habilidade da santa, ela deveria ter conseguido desfazer a maldição sem se cansar. Dito isto, não havia razão para incluir a palavra suficiente. Vera permaneceu em silêncio e olhou para a santa. Depois de contemplar por um tempo, ele finalmente entendeu o significado das palavras da santa. Seus poderes foram roubados. Dizer que foi roubado é errado. Nunca foi meu para começar, a santa disse com um sorriso calmo. Eu apenas devolvi o que me foi emprestado. Você desistiu sozinha? Agora que não há mais razão para tê-lo, é natural devolvê-lo. Vera ouviu a resposta e não conseguiu deixar de rir. Foi porque ele sentiu que algumas de suas perguntas haviam sido respondidas. Ela deve ter fingido sua morte por vontade própria. Não havia questão de por quê. Era porque se você conhecesse a santa, você poderia facilmente perceber isso olhando para seu rosto pacífico. Você devia estar cansada da guerra. No momento em que o Rei Demônio desapareceu, se a santa estivesse em sua posição original, os países do continente teriam travado outra guerra pela santa. Por que não? As habilidades da santa valeram a pena. A santa deve ter desejado evitar aquela situação, e sua solução foi apagar sua existência. Enquanto ele continuava seus pensamentos, a santa abriu a boca. O tom estava um pouco abafado. Você sabe muito. Então, você vai me matar? Vera perguntou e olhou para a santa. Seu corpo estava na pior condição possível. Mesmo que a santa o estrangulasse agora, ele não teria conseguido resistir. Para ser honesto, ele não se arrependeu nem mesmo se morresse aqui.
Era verdade que ele viveu uma vida merecedora da morte, e esperava um fim tão miserável. Vera fechou os olhos enquanto imaginava a santa tentando alcançar seu pescoço. Naquele momento, a santa abriu a boca. Não há razão para matar. Vera franziu a testa com as palavras que ouviu e abriu os olhos. A santa tinha uma expressão calma no final do olhar. Por quê? Por que você acha que eu vou te matar? Não seria um problema ter alguém que soubesse quem você realmente é. Eu só quero que você fique de boca fechada. E se eu for espalhar a notícia? Seria lamentável. Uma resposta que fluiu como água. Vera estudou sua expressão novamente, esperando entender as intenções da santa, mas não conseguiu ler nenhum sinal em seu rosto, que estava completamente marcado pelas queimaduras. O silêncio continuou, e quando Vera não respondeu depois de um longo tempo, a santa respirou fundo e continuou. Acalme-se por enquanto. Você está doente. Se você soubesse quem eu sou, ainda estaria disposto a me tratar. Eu deveria saber. Coisas assim também acontecem. Você já pensou que a pessoa que a santa curou pode ser um assassino que corta pessoas em pedaços? Então seria muito lamentável, mas não tenho coragem de fechar os olhos para os doentes. Tudo o que posso fazer é rezar para que você não seja um assassino. Ao ouvir isso, Vera viu a santa encostada na parede do barraco, e ele começou a rir. A santa tirou o rosário do peito, agarrou-o com força e fechou os olhos. A cena diante de Vera parecia uma oração. Um comentário sarcástico escapou de seus lábios, e sem motivo aparente, uma dor lancinante em seu estômago se seguiu. Santa, você certamente é fiel. René. O que? Eu não sou a santa, eu sou René. Ser tão agradável o tempo todo e, ainda assim, ela responderia de forma surpreendente quando se tratava do seu nome. Vera fechou os olhos, pensando que a santa era de fato uma pessoa estranha. Capítulo 2. Cerca de 3 dias se passaram. Não posso dizer com certeza, por causa da natureza peculiar das favelas. Quando o sol nascia, a torre próxima bloqueava a luz, e quando a escuridão caía, o local era apenas fracamente iluminado pelas lanternas dos catadores. As favelas sempre foram um lugar vago, sem distinção entre dia e noite. Claro, ele estava em mais condições físicas por outros motivos. Uma dor constante percorreu seu corpo. Sua consciência estava à beira de desaparecer. Vera estava deitado em um estado em que não seria estranho morrer a qualquer momento, então ele não conseguiu medir o tempo. Tosse. Assim que ele tossiu, Vera sentiu seu peito sufocar enquanto ele ofegava por ar. Respirando fundo novamente, ele examinou as condições do seu corpo e imaginou que, naquele ritmo, não duraria muito. 1 semana no máximo. Ele morreria neste lugar. Além da maldição, seus ferimentos eram graves. Ele precisava de tratamento médico imediatamente, mas não estava em uma situação em que pudesse pagar por isso. Vale a pena ver este espetáculo. Você está bem? A santa cega que havia perdido seu poder, René, estava perdendo o juízo. Em outras palavras, não havia como ele sobreviver. Naturalmente, não estou bem. Espere 1 minuto. Quando a mão de René tocou seu peito, um gemido saiu da boca de Vera novamente. Vera reprimiu seus gemidos e olhou para René, que exalava uma divindade que logo se esgotaria. Pare de fazer coisas inúteis. A santa não percebe que não há esperança. Você nunca sabe. Era um tom determinado. Vera olhou para René, lutando para impedir que sua consciência desaparecesse novamente. Mulher estranha. O que Vera sentiu ao ficar com ela por um curto período foi que ela era uma pessoa muito incomum, o suficiente para merecer o apelido de monstro. Ela tinha marcas de queimaduras que distorciam sua aparência original a ponto de ficar irreconhecível, e saía mendigando com seus olhos cegos.
Tudo o que ela recebeu foi uma tigela de mingau que era pior do que ração para gado, que ela saboreou como se fosse uma iguaria. Era um ato que Vera não conseguia entender. Por que ela faria isso? Enquanto vivia como mendigo nas favelas, a coisa que Vera mais comia eram restos e comidas podres, então era impossível para ele não conhecer o gosto. O mais engraçado é que ela não comeu tudo, apesar de saborear. Depois de algumas colheradas de mingau, ela despejou o resto na boca de Vera, que não conseguia se mexer, desperdiçando-o em vez de saciar sua própria fome. Sim, foi um desperdício. Não havia necessidade de tanto desperdício. Vera pensou. Ele morreria em breve. O ferimento havia se tornado tão grave que não poderia piorar, e ele não sabia quando pararia de respirar. Então Vera repetidamente lhe disse para deixá-lo morrer. Você nunca sabe. Essa foi a única resposta que ela lhe deu. Vera notou René empurrando uma colher em sua direção, desviou o olhar para o ar e murmurou algumas palavras. Eu não sabia que a santa era uma idiota. O que você quer dizer? Se você tivesse vivido sua vida inteira como uma santa, você não saberia o estado do meu corpo melhor do que eu? Mas, já que a pessoa que mais deveria saber continua fazendo coisas tão sem sentido, não seria natural para mim pensar na santa como uma idiota. Ele desejou que ela simplesmente o jogasse fora, mas estava irritado por ela estar se apegando a ele de forma tão tola. No entanto, René não se preocupou com a atitude de Vera e empurrou a colher em sua direção novamente. Você nunca sabe. Não é possível que depois de comer esse mingau, você se recupere e se levante. O que? Coma primeiro. Vera sentiu suas entranhas se retorcerem enquanto olhava para René. René estava olhando para o ar com seus olhos desfocados, balançando sua colher na posição em que a boca dele deveria estar. Você é uma tola. No reino sagrado, tal tolice é chamada de amor. A santa gosta de observar alguém que morrerá em breve? Eu sei que amor não significa necessariamente luxúria. As marcas de queimadura foram empurradas para cima, formando rugas. No final do olhar de Vera, René estava sorrindo. O senhor disse para amar o próximo. Como posso me afastar dela como alguém que já foi sua serva mais favorecida? Bem, se o senhor fosse uma pessoa tão amorosa, eles teriam tido pena da santa e não teriam deixado você em um lugar como este. Vera zombou dela duramente. Claro, ela não seria capaz de ver a expressão no rosto dele, mas ele fez isso só porque queria rir dela. Foi minha escolha. Santa, nas favelas, eles chamam essas pessoas de idiotas. É um prazer. E não é santa, é René. Ela respondeu com um sorriso. Corta a cena. Provavelmente já se passaram 2 dias ou mais. René estava mais uma vez segurando uma colher nos lábios de Vera. É nojento. Você é um paciente. Tola. Sim, eu sou. A boca de Vera se fechou. Apresse-se e coma. Vera observou a colher balançando em volta do rosto dele. Ele exalou brevemente, levantou a cabeça e comeu. Bom trabalho. Vera foi elogiado. Seu olhar então se voltou para René. Era um rosto sorridente. Vera agora conseguia distinguir suas expressões. Vera olhou para aquele sorriso e pensou. Ela é uma mulher realmente estranha, ele murmurou interiormente. Não havia nenhuma obrigação ou responsabilidade dela em fazer isso, mas, vendo quão bem ela estava cuidando dele, parecia apropriado expressar dessa forma. René parecia tão horrível que ele nem conseguia considerá-la uma santa elogiada por todos. Um rosto horrível e cheio de cicatrizes que fariam um estranho gritar e fugir. Olhos azuis que podiam ser vistos através das órbitas oculares mal abertas. Cabelo branco que havia perdido brilho,
coberto de sujeira. Se ela tivesse saído daquela forma desde o começo, ela deveria ter sofrido todo tipo de insultos, mas não demonstrou nenhum sinal de tristeza. Apenas um sorriso. Era a única coisa pairando sobre seu rosto. Vera não conseguia entender nada, então ficou extremamente curioso e fez uma pergunta a René. Você não se arrepende? O que você quer dizer? Desistir do seu poder. Se ela não tivesse desistido de seus poderes, ela não teria que viver assim. Mesmo se a guerra estourasse no continente, ela estaria segura. Enquanto ele olhava para René com tal pensamento, ela riu e respondeu: Não me arrependo de nada. Por quê? Por que você acha que vou me arrepender? Quando ela o questionou em resposta, Vera ficou sem palavras. Não era que ele não tivesse nada a dizer. Pelo contrário, havia tanto a dizer a ponto de ficar sem palavras por não conseguir expressar de forma adequada. A vida nas favelas era tão miserável e feia que nem podia ser chamada de vida. Eles passavam fome todos os dias, as favelas eram imundas e não havia muro para impedir que o vento gelado os congelasse até a morte no inverno. Mas por que você não tem medo disso? Por que você não perde os momentos de esplendor? Por que você aceita isso com um sorriso? Enquanto Vera relembrava tais pensamentos, ele permaneceu em silêncio. Sabe, houve um tempo em que eu realmente conseguia enxergar. Ouvi tal fato. Um tom suave. René, que abriu um sorriso gentil, continuou. Em uma idade muito jovem. Eu tinha 5 ou 6 anos, uma criança que nem tinha perdido a gordura de bebê. Até então, como todo mundo, eu podia ver a luz do mundo com meus próprios olhos. O que saiu da boca dela foi uma história sobre o passado de René. Eu era filha de um fazendeiro. A vila em que eu vivia era uma pequena vila rural no canto do Reino Oriental de Ordem. Era uma história que Vera não conhecia. Isso porque, naquela época, ele não tinha interesse em descobrir mais sobre a história pessoal dela. Há algo de que ainda me lembro vagamente. Flores desabrochando em todas as cores em um dia quente de primavera, o sol radiante no verão, campos de trigo tingidos de dourado na temporada de colheita e um mundo branco puro quando o inverno estava a todo vapor. René fechou os olhos e continuou com um leve sorriso, como se tentasse relembrar os momentos que estavam flutuando em sua mente. Tudo era incrível. Eu também estava feliz. Depois de me tornar uma santa, eu estava feliz em viver para os outros, mas... egoisticamente, se eu tivesse que escolher o momento mais feliz da minha vida, eu escolheria esse momento. Palavras ditas com um sorriso. Mesmo enquanto Vera permanecia em silêncio, René continuou a falar. Então, quando de repente fiquei cego um dia, senti como se meu mundo estivesse desmoronando. Parecia que meu mundo brilhante tinha caído nas profundezas do abismo. Acho que a santa também é um ser humano. É claro que sou um ser humano. Foi um comentário sarcástico, mas ela o deixou ir tão suavemente quanto sempre. De qualquer forma, acho que passei tantos anos chorando. Pensei que era a pessoa mais infeliz do mundo, que o mundo era cruel apenas comigo. Vera pôde simpatizar profundamente com essas palavras. É porque ele pensou assim no passado. Não era só ele. Todos aqueles nas favelas, no fundo de sua miséria, viveram com tais pensamentos. Enquanto ele pensava, as palavras de René continuaram. Naquela época, o estigma do Senhor estava gravado em mim. Era uma história que Vera conhecia bem. Como ele não poderia? O continente virou de cabeça para baixo quando o estigma do Senhor, que não aparecia há quase 400 anos, apareceu no corpo de uma jovem que tinha acabado de entrar na puberdade. Para Vera, era um fato bem conhecido porque era o período em que ele estava unindo todos os cartéis nas favelas e começou a negociar com os nobres imperiais. No começo, eu os ressentia.
Embora fosse blasfêmia, eu pensava que o Senhor havia tirado minha luz e me jogado aquele estigma como compensação. É por isso que eu os culpava. Se os sacerdotes do reino sagrado ouvissem isso, ficariam chocados. É um segredo guardado no fundo do meu coração. Você pode me dizer isso facilmente? Entendo, vou morrer em breve, então não importa. Quando Vera, que ouvia a história a todo vapor, disse algo sarcástico, René se atrapalhou e pressionou a mão contra o peito de Vera para fechar sua boca. Isso não é bom. Você tem que pensar em melhorar. Vera olhou feio para René, mas, novamente, encarar alguém cego não tinha sentido. René riu por um momento e continuou. Então, enquanto eu vivia uma vida cheia de ressentimento, parei nas favelas. É a primeira vez que ouço falar disso. Era um segredo, claro. Houve um tempo em que eu secretamente me aventurei para compartilhar meu poder pelo continente. René falou assim, lambeu os lábios por um momento e então continuou. Era um lugar onde havia tanto desespero que até eu conseguia perceber sem olhar. O som da morte, os uivos de dor, o cheiro de sangue e sujeira, o ar úmido na pele. Tudo isso foi um choque para mim. As órbitas oculares ligeiramente abertas mostravam pupilas azuis que haviam perdido a luz. Naquela época, depois que cheguei às favelas, senti vergonha pela primeira vez na vida. Mesmo sabendo que seria errado simpatizar, ver as pessoas que moravam aqui me fez perceber o quão feia e infantil eu era, e me senti envergonhada. Mais uma vez, um sorriso surgiu nos lábios de René. Foi a primeira vez que pensei em uma emoção que não fosse ressentimento. Além disso, tive essa ideia. Talvez a razão pela qual o Senhor tirou a luz de mim foi porque ela queria que eu compartilhasse essa luz com eles. Isso é um grande salto lógico. Pode ser. No entanto, isso importaria mesmo se fosse? Não é importante que eu tenha obtido tal realização? Então, não me arrependo de viver aqui agora. Embora eu tenha me tornado uma existência muito fraca, ainda sou muito grata por poder ajudar alguém com este corpo. O olhar de Vera se voltou para René. Um rosto sorridente. Era uma expressão desprovida de qualquer ruga. De repente, Vera, que estava olhando para René, percebeu por que seu estômago embrulhou quando a viu pela primeira vez. Santa. Percebi por que ela era chamada assim. Como a santa era uma pessoa com tamanha nobreza, isso fez seu estômago revirar. Ele ficou tão perturbado com a nobreza dela, que era diferente dele, que pisoteava tudo que via a todo momento, temendo retornar para as favelas e morrer de fome. Vera tentou desviar o olhar de René e fechou os olhos. De repente, a miséria percorreu seu corpo. Nenhuma vez sequer em sua vida ele imaginou sentir arrependimento. Naquele momento, por causa daquela mulher miserável, o arrependimento floresceu dentro dele. Claramente, essa situação deveria ser tão difícil que a faria vomitar, e como ela costumava viver uma vida melhor do que essa, ela deveria estar ainda mais desesperada. Uma lunática. Fico feliz em ouvir isso. Um simples som de risada fez o estômago de Vera revirar novamente. Capítulo 3. 5 dias, ou talvez até mais, se passaram. Pensei que fosse morrer naquele dia após o primeiro diagnóstico. Vera sorriu ao se ver ainda respirando. Odeio admitir, mas o tratamento e os cuidados de René funcionaram. Ela até reduziu sua própria porção da refeição, evitando que ele morresse de fome ao alimentá-lo com uma porção de sua comida. E sua divindade, que ela adquiriu ao reunir os vestígios de seu poder perdido, retardou a deterioração de sua vida. Mas era só isso. A situação está melhorando. Vamos tentar um pouco mais. René disse. Com isso, Vera virou a cabeça em direção a René e proferiu uma resposta. Bobagem. É que minha expectativa de vida aumentou um pouco. Sim,
Sua vida útil acabou sendo estendida um pouco. Foi só isso. A ferida ainda não tinha cicatrizado. A dor piorava a cada dia. Os ferimentos, que pioraram gradualmente na semana passada, tiraram toda a força necessária para mover as pontas dos dedos. Vera falou com René enquanto respirava com dificuldade. Que tal reconhecer isso agora? O que você quer dizer? Você se esforçou em vão. Eu morrerei em breve. René balançou a cabeça com um sorriso nos lábios enquanto Vera dizia isso com todas as suas forças. Você nunca sabe. Vera franziu a testa. Mesmo que você diga isso, nada vai mudar. Você nunca saberá a menos que tente o seu melhor. Era a mesma resposta de sempre. Mais uma vez, Vera sentiu seu estômago apertar. A persistência dela o fez se sentir tão patético. Você é uma pessoa tola. Isso chama-se estar cheia de amor. Você é um papagaio. De jeito nenhum. Como você pode ver, eu sou humana. Você não gosta de perder em uma guerra de palavras, não é? A vontade de vencer é um bom estímulo para o desenvolvimento. Vera franziu a testa. Ele queria soltar um suspiro, mas a dor latejando por todo o seu corpo dificultava a respiração. Se eu estivesse bem, eu teria dado um tapa na sua bochecha. Essa é uma boa mentalidade. Eu vou esperar por você, então se apresse e se recupere. René disse isso enquanto se encostava na parede ao lado de Vera, que estava deitado, e então pegou seu rosário. Um rosário de cor platina que se destacava como um bem precioso à primeira vista. Era a marca dos sumos sacerdotes do reino sagrado. Ela segurava seu rosário e continuava rezando sempre que tinha tempo. Um dia, perguntei a ela pelo que ela estava rezando, pois ela parecia nunca se cansar disso. A resposta na época foi que ela estava rezando pela recuperação dele. Era um desejo hilário, um que ele não teria no lugar dela a menos que fosse um idiota. Vera falou involuntariamente, relembrando seu passado e vendo René rezar com seu rosário na mão. Esse rosário, se você não vai jogá-lo fora, é melhor deixá-lo aqui. Como eu posso fazer isso? Você vai morrer por causa desse rosário. Vera olhou para René, que ainda estava com os olhos fechados, e disse isso como se estivesse afirmando. Não era apenas um absurdo. Era inevitável que isso acontecesse na favela. Catadores. Eles eram chamados assim porque, se encontrassem algo valioso, eles roubavam e vendiam, mesmo que fossem órgãos de cadáveres. Se eles encontrassem o rosário, René se tornaria seu alvo imediatamente. Aqueles canalhas perfurariam o pescoço de René com uma faca para matá-la e, depois de pegar o rosário, abririam seu estômago para extrair todos os seus órgãos e vendê-los também, e só então ficariam satisfeitos. Catadores são um bando de lunáticos que vivem apenas para o hoje. Se tivessem a chance de ganhar dinheiro imediatamente, eles até arriscariam ser perseguidos pelo reino sagrado para roubar esse rosário. Depois de falar por muito tempo, seu peito começou a doer novamente. Vera estava respirando pesadamente em resposta à dor que percorria seu corpo, então franziu a testa imediatamente. Ele não sabia por que havia tocado no assunto. Ele não conseguia entender por que estava sendo tão intrometido. Será que finalmente fiquei louco agora que estou a um passo da morte? Ele estava imerso em tal pensamento. É lamentável. A resposta veio. Depois de dizer isso, René abriu os olhos e continuou falando com um pequeno sorriso nos lábios. Eles devem estar vivendo uma vida muito dura se não têm escolha a não ser fazer uma coisa dessas. Se Carrick tivesse ouvido isso, ele teria rido e caído para trás. Quem é ele? O primeiro catador. Acabou sendo um indivíduo bem conhecido.
Bem, você poderia dizer isso. Foi ele quem criou a escuridão profunda da favela, então isso não estava errado. Eles não são dignos de simpatia. Existe uma pessoa assim no mundo? Você vive em um jardim de flores. Não consigo ver com meus olhos, então tenho que visualizar na minha cabeça. Pare com isso. Vera fechou os olhos. Ele nunca perdeu a calma durante sua miserável vida, mas sempre que falava com ela, sentia como se estivesse sendo arrastado. Sério, ela era uma pessoa que parecia mais uma esquisita do que uma santa, não importa o quanto ele pensasse sobre isso. Desde que ela o trouxe aqui, ela nunca mais perguntou algo sobre ele. Nem mesmo a coisa mais básica, como um nome, foi perguntado, muito menos sua identidade ou seu passado. Se fosse porque ela não estava interessada nele, isso também não faria sentido. Ela dedicou quase todo o seu tempo a cuidar dele e não demonstrou sinais de fadiga ou aborrecimento. Ela segurava a mão dele e conversava com ele sempre que ele sentia que estava ficando louco por causa da dor e, apesar de não conseguir fazer nenhuma refeição por dia, ela cuidava das refeições dele. Pode-se dizer que foi a magnanimidade da santa, mas para Vera, isso soou mais bizarro do que magnânimo. Não, não é. Vera soltou uma risada abafada. Para dizer a verdade, ele preferia não pensar nisso como nobreza, então ele justificava dessa forma. Embora ambos vivessem vidas miseráveis, a luz inabalável dela era tão brilhante que o fez perceber a sujeira em que estava coberto, e foi por isso que ele justificou dessa forma. Vera reconheceu humildemente. Ele tinha vergonha de seu passado, no qual viverá como um vilão entre vilões, e se sentia insignificante sob a luz dela, então ele a menosprezou. Ela era tão deslumbrante que conseguia realizar coisas que ele não conseguia no passado. No final da minha vida, pensei que não haveria mais ninguém ao meu lado. Ele viveu uma vida muito feia para merecer alguém ao seu lado em seu leito de morte, então ele nem ousou ter esperança. Ele jurou que aceitaria humildemente morrer sozinho, mas a luz dela era capaz de enfraquecer até mesmo sua determinação. Ela lhe demonstrou tanta gentileza que um humano repulsivo como ele teria recusado. É engraçado. Vera riu de si mesmo por confiar em seu calor. O olhar dele a seguiu. Ele examinou o rosto dela e seus olhos vagamente fechados. Um rosto bizarro marcado por queimaduras e cuja forma original não pôde ser reconhecida. Vera tentou imaginar o rosto que ela teria anteriormente, mas foi difícil porque ela estava terrivelmente danificada. Você fez isso com seu rosto? O que você está falando? Estou falando das queimaduras. Sim, eu mesma fiz isso. Você tinha alguma razão para fazer isso? Era algo que Vera não entendia. Se você simplesmente quisesse esconder sua identidade, você poderia usar artefatos, e se isso não funcionasse, você poderia usar uma máscara. Enquanto Vera esperava pela resposta, René respondeu com uma risada. Era um tom com um toque de brincadeira. Sabe? Até eu marcar meu rosto, eu era uma beldade admirada por todos. Foi um comentário repentino, mas Vera conseguiu entender suas intenções apenas com aquelas palavras. Vera sabia melhor do que ninguém que uma bela aparência era uma fraqueza fatal na favela. Ela deve ter querido dizer que foi uma escolha para se proteger. Como uma cega pode ter tanta certeza disso? Você não acha que as pessoas que te viram não tiveram coragem de te chamar de feia? Vera respondeu com uma resposta áspera porque ele estava muito enojado com suas palavras. O que se seguiu também foi uma resposta risível. Estou dizendo a verdade. Como você pode ter tanta certeza disso? Você sabe o que significa ser cego? René disse e se inclinou em direção a Vera. A mão de René estava sobreposta à de Vera.
significa ser sensível a outros sentidos. Posso entender melhor do que outros se as palavras transmitidas por uma pessoa são verdadeiras ou falsas. A mão de René tocou o dorso da mão de Vera. A voz humana tem muitas vibrações dependendo das emoções que tenta transmitir. Quando você conta uma mentira, há um tremor que mostra hesitação, e quando você conta uma história tocante, ela fica tensa em lágrimas não derramadas. A mão de René, que estava acariciando as costas da mão de Vera, começou a pressionar suavemente o pulso de Vera. Às vezes há uma pulsação. Quanto mais intensa a emoção, mais evidente ela se torna. Por que você está falando sobre isso agora? Foi porque quase todos que olhavam para mim tinham uma voz apaixonada quando falavam comigo. Você não acha que está sendo excessivamente autoconsciente? De jeito nenhum. Tenho certeza. Os tremores nas vozes daqueles que me disseram que eu era bonita, e o calor que veio junto com isso, cada um continha um tom nebuloso. Só existe amor, até onde eu sei, que é um tom com uma cor tão vívida. Todos que te viram se apaixonaram? Você não tem vergonha de pintar o rosto com ouro? Estou falando a verdade. Vera sentiu um sorriso irônico surgir no rosto de René quando ela disse isso sem nenhuma vergonha. Já chega. Eu te fiz uma pergunta idiota. É uma pena que não haja como provar isso. A mão de René, que segurava o pulso, caiu, e o calor que permeava o pulso de Vera desapareceu. Vera, sentindo a sensação de vazio, exalou brevemente e então fechou a boca com força. À medida que o corpo enfraquece, a mente também enfraquece? Vera sentiu que a emoção que acabará de sentir havia ferido seu orgulho. Para sentir arrependimento pelo calor que partia, ele deve ter vivido uma vida na qual não pediu ajuda a ninguém. Essa fraqueza brotou dentro dele por algum motivo quando ele lidou com ela. Sua imaginação superficial continuava gerando suposições sem sentido em sua mente. Se eu tivesse te conhecido em um momento diferente, lugar diferente e em uma posição diferente, eu seria diferente de como sou agora? E se eu tivesse te conhecido antes de me tornar mal? Eu teria vivido uma vida diferente da que tenho agora? Se tivesse sido antes de você marcar seu rosto, eu teria me apaixonado como você disse? Uma cadeia interminável de suposições. Como resultado, Vera sentiu seu estômago revirar novamente e sacudiu isso mordendo os lábios. Foi por causa da progressiva miséria que se seguiu a essas suposições crescentes. Demorou um pouco para que o silêncio se instalasse, para que pudéssemos afastar aqueles pensamentos triviais. Então vou sair um pouco. René abriu a boca. Vera hesitou e sentou-se, olhou para René enquanto ela cambaleava contra a parede e pronunciou aquelas palavras novamente. É melhor você deixar o rosário para trás. Como eu poderia fazer isso? Foi uma palavra de rejeição que retornou. Vera olhou para René enquanto ela se afastava lentamente dele, sentindo-se sufocado e relutante. Como resultado, ele proferiu palavras desnecessárias. Acho que as orações que você tem feito o tempo todo devem ter sido para que alguém te mate. Por favor. Eu não vou morrer até você sair da cama. René disse isso, abrindo a porta do barraco com um rangido e saindo. Eu voltarei. Palavras no tom calmo de sempre. Essas foram as últimas palavras de René que Vera ouviu. Capítulo 4. Um dia e meio se passou, e René ainda não havia retornado. Vera olhou fixamente para o teto, respirando como se estivesse prestes a desmaiar. Perdida. Ela foi embora? Ele de repente teve tal pensamento. Tal ideia havia entrado em sua mente atordoada. Não era assim que deveria ser? Já fazia quase meio mês. Já era hora de ela se cansar disso. Apesar de seu estado fraco, ela estava cuidando dele, mesmo depois de não conseguir comer direito nem mesmo uma refeição por dia.
Vera riu momentaneamente do pensamento que lhe passou pela cabeça, mas logo se sentiu sufocado pela dor no peito que acompanhava cada respiração. Agora ele sentia isso com certeza. As brasas restantes de sua vida estavam desaparecendo. Finalmente, essa vida miserável estava prestes a chegar ao fim. Mais uma vez, um sorriso apareceu nos lábios de Vera. O maldito mendigo no fundo das favelas, o açougueiro da favela, o cão selvagem do império e o câncer do continente finalmente pereceria. O pecador, que estaria no fundo do inferno, estava morrendo sozinho em um canto desta favela imunda. Não foi a maior de todas as boas notícias, algo para comemorar em todo o continente? Vera, que já ria há muito tempo desses pensamentos, sentiu o riso parar em determinado momento. Não aconteceu porque ele queria. Foi porque houve uma pessoa que lhe veio à mente. Uma mulher feia com cicatrizes de queimaduras cobrindo cada centímetro de sua pele, coberta de sujeira. Ela veio à mente dele. Ele se lembrou de uma mulher que fazia seu estômago revirar a cada palavra que ela dizia. Uma mulher que parecia ser a personificação da palavra nobreza, uma mulher que o fez sentir arrependimento pela primeira vez, veio à sua mente, a mesma mulher que demonstrou gentileza até mesmo com um ser maligno como ele. Mesmo naquele exato momento, ele a estava menosprezando, mas Vera sabia que, mesmo que ele a conhecesse há pouco tempo, a mulher que ele tinha visto não era uma pessoa que desistiria dele. Ela provavelmente não fugiu. Se ela fosse fugir, ela já teria fugido há muito tempo porque ela não suportava fome. Vera sabia melhor do que ninguém o quão dolorosa era a fome. Então, ele também sabia o quão difícil era lutar contra a fome durante aqueles 15 dias. Ele não conseguia acreditar que uma mulher que havia passado por tantas dificuldades pudesse fugir agora por esse motivo. Ela deve ter morrido. Ela era uma mulher que não deu ouvidos a nenhuma palavra de aviso, então ela deve ter morrido após ser espetada por um catador. O cadáver jazia em algum lugar da favela. Vera, que olhava para o teto com olhos turvos, cerrou os dentes ao pensar no cadáver de René deitado na água lamacenta, e uma emoção tomou conta dele. Era uma emoção desconhecida. Era um sentimento que ele nunca havia sentido na vida. Ele conhecia inúmeras emoções semelhantes, mas simplesmente não conseguia pensar em uma palavra para descrever esse sentimento. Parecia arrependimento e compaixão ao mesmo tempo. Tomava a forma de culpa, mas não podia ser chamada assim. Parecia que poderia ser expresso como medo, mas em vez de um sentimento tão avassalador, parecia mais uma brasa menor que se espalhava fracamente. Era um sentimento de gratidão, com um pouco de culpa misturada. Vera sentiu seu corpo tremer diante dessa emoção que fez suas entranhas se revirarem. Era uma sensação tão complexa. Era uma sensação que apertava sua barriga e o fazia se sentir mais sufocado do que a dor no peito que o atormentava até então. Na tentativa de se mover, Vera torceu o corpo todo, mesmo estando paralisado. Conforme ele movia as pontas dos dedos, a dor se espalhava por todo o corpo. Então, conforme ele movia o braço, ele conseguia sentir o sangue escorrendo de dentro. No entanto, ele não conseguia parar. Por causa dessa sensação de tontura que lhe dava vontade de vomitar, ele não podia se dar ao luxo de se preocupar com a dor no corpo. Ele levantou a parte superior do corpo. Tosse. Sangue jorrou de sua boca. Seu corpo desabou, produzindo um som de baque. Ao mesmo tempo, Vera levantou a cabeça e olhou para a porta entreaberta do barraco. Braços esticados. Ele tocou o chão com os braços e começou a rastejar enquanto tremia. Ele engatinhou, parecendo tão miserável que não conseguia nem olhar para si mesmo. Saindo pela porta, passando pela água lamacenta, ele rastejou por um longo tempo, sem nem saber para onde estava indo.
O sangue que jorrava de sua boca voltou a fluir e saiu pelas narinas. Toda vez que ele esticava os braços, sentia uma dor terrível por todo o corpo. Mesmo assim, ele ainda não conseguia parar. Foi por causa dessa estranha asfixia que embrulhou seu estômago. Vera rastejou sem rumo como se fosse um louco, e encontrou uma figura caída em um canto da favela, coberta de água lamacenta. Vera soube imediatamente quem era aquela pessoa. Era René. Sua pele marcada por queimaduras, seu cabelo branco manchado de água e lama, e suas pupilas azuis opacas expostas sob suas pálpebras semicerradas, tudo isso lhe dizia isso. Toda a área estava encharcada em uma sombra escura e sombria. Tinha uma cor que evocava a morte. Compartilhava a mesma cor daqueles que pereceram na favela. Era uma cor sombria que sempre emergia quando o sangue coagulado e a água lamacenta se misturavam. Ao ver aquelas cores se espalhando ao seu redor, Vera parou. Ele estava engatinhando há muito tempo e, quando finalmente parou, estava completamente destruído. Ele vinha sendo atormentado por uma emoção estranha há algum tempo, e agora outra emoção havia sido adicionada. Desta vez, uma emoção que veio à mente foi uma da qual Vera tinha certeza. Foi um sentimento que dominou toda a sua infância, então ele não podia ignorá-lo. Desespero. Essa foi a emoção que me veio à mente. Ele não sabia por que tinha tais sentimentos. Ele só conseguiu perceber instintivamente que a emoção que lhe veio à mente tinha assumido a forma de desespero. Vera, cujo rosto estava coberto de sangue e sujeira, olhou para o cadáver de René por um longo tempo, então lentamente rastejou em sua direção. Ele rastejou à distância, mal alcançando. Vera mal conseguiu rastejar até René, queimando as últimas centelhas de sua vida, e olhou para ela com a expressão de um homem prestes a morrer. De alguma forma, embora ela tenha morrido de forma tão dolorosa, ela tinha um rosto pacífico. Você está feia. Eram palavras misturadas com suspiros. Dito isso, Vera olhou para o rosto dela por um momento e continuou. O que eu disse? Eu disse que você morreria. Ele tentou sorrir, mas não teve forças nem para levantar os cantos dos lábios. Suas pálpebras estavam pesadas. Ele não conseguia respirar. Vera sentiu que o fim estava realmente chegando e olhou para o rosto de René. Ela era realmente uma mulher egoísta. Você me fez quebrar meu voto de suportar todos os meus pecados e morrer miseravelmente sozinho, e agora você está dormindo enquanto faz uma cara tão pacífica. Ainda não sei a identidade desse sentimento de partir o coração, mas você adormeceu sem me ensinar. Todo o seu corpo havia perdido a força. Esse pensamento pesava como algodão encharcado em água. Vera olhou para René com os olhos semicerrados, e sem querer, seus lábios se moveram e então pronunciaram estas palavras. Você sabia? Falar com um cadáver era algo realmente ridículo de se fazer, mas Vera não parou de falar, mesmo enquanto ele pensava nisso. Eu tenho um talento realmente ótimo. Com esse talento, um mendigo imprestável conseguiu se tornar o ser mais maligno do continente. Vera finalmente estendeu a mão e agarrou a mão dela, que estava submersa na água lamacenta, usando toda a força que havia restado em seu corpo até aquele momento. Havia uma tatuagem no formato de 8 curvas entrelaçadas para formar um círculo sob as mangas e antebraços de Vera. Estigma, você diz. Eu também tenho um. Vera disse isso e riu. Isso porque era engraçado que ele estivesse divulgando segredos que nunca havia contado a ninguém em sua vida. O Deus do juramento. Esse é meu estigma. Com esse estigma, posso conferir peso às minhas palavras. Não sei porquê. Um dia, de repente, um estigma apareceu no meu antebraço. Como o estigma era um milagre concedido pelos deuses ao seu servo mais querido, Vera se perguntou por que o estigma apareceu nele.
Era um pensamento natural. Ele não acreditava em Deus, nem queria representar a vontade de Deus. Então, Vera usou esse estigma simplesmente para sua própria ganância. Se eu fizer um juramento e pagar o preço por ele, eu ganho esse poder. Com esse talento, com esse milagre, metade do continente estava em suas mãos. Toda sombra que caísse sobre este continente poderia ser colocada sob seus pés. Há penalidades, é claro. Se eu não cumprir meu juramento, além do que paguei, a quantidade de força que ganhei despedaçar a minha alma. Houve apenas uma vez em que não cumpri meu voto. Vera ainda se lembrava claramente da dor daquele momento. Era como se sua existência estivesse sendo despedaçada, uma dor que fazia suor frio escorrer pelo corpo só de pensar nisso. Aquele momento foi mais doloroso do que tudo que ele já havia experimentado em sua vida, e ele o temia mais do que qualquer coisa. A dor que veio da quebra do juramento era esse tipo de dor. Então, nunca mais quebrarei meu juramento. Eu prometi. Mas, por sua causa, quebrei meu juramento novamente. Por sua causa, quebrei o juramento que fiz pelo resto da minha vida, de que nunca me arrependeria, de que estaria disposto a suportar a punição por todos os pecados que cometi na minha vida. Depois de te conhecer, me arrependi da minha vida por causa da sua luz. Agora sua alma seria apagada. Haverá sequer uma insignificante partícula de pó restante? Mesmo que ele não soubesse, estava claro que seria difícil para ele continuar existindo. Com esses pensamentos em mente, Vera olhou para René sem expressão e refletiu sobre os últimos 15 dias que ele passou com ela. Aqueles momentos pareciam durar para sempre, mas passavam muito rápido. Se eu tivesse que escolher um dos momentos mais miseráveis da minha vida, esses momentos seriam um N. Vera saboreou os pensamentos que passavam por sua cabeça enquanto ele olhava para René com uma visão tão turva que ele não conseguia distinguir nada corretamente. Lentamente, seus lábios se moviam involuntariamente enquanto ele falava. Eu vivi para mim mesmo a minha vida inteira. No entanto, essas palavras não foram acidentais. Foi apenas um sentimento estranho que me fez dizer isso. Era isso que eu queria dizer a ela, que fez esses sentimentos de arrependimento brotarem dentro de mim. Se houver uma próxima vida, se minha alma ainda permanecer, que você foi quem me mudou. Então não me importo de viver por você. Quando estou com você, sinto que posso viver uma vida sem arrependimentos. Ao seu lado, até mesmo esse ser maligno ousaria viver o que poderia ser chamado de vida. Dizendo isso, Vera usou seu estigma pela última vez na vida. Sim, seria legal. Não será muito, mas usarei tudo que resta em minha alma neste juramento. O estigma queimava com um tom dourado. Agora posso gravar o juramento neste estigma. Vera, como sempre, gravou um juramento no estigma dourado. Se me for permitido viver outra vida, essa vida, eu viverei por você. Eu juro. Eu te colocarei na posição mais honrosa e viverei ao seu lado, dedicando minha vida a protegê-la. Gravei tal juramento em minha alma. Meu corpo reverberou enquanto o juramento era gravado. Senti uma sensação de queimação na minha alma. Era um sentimento infinitamente próximo da pura abstração, mas era um sentimento muito familiar para Vera, que vinha usando o estigma durante toda a vida. Somente após confirmar que o estigma havia sido ativado, Vera fechou os olhos lentamente. Assim, ele pensou, vou morrer finalmente. Tique. Nos ouvidos de Vera, o som de um relógio foi ouvido.